Muito bem, estamos iniciando a lição de número 12, fazendo aqui o resumo do título Vivendo no Espírito. Precisamos viver no Espírito, ser guiados pelo Espírito Santo. O textual está dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Inclusive, nessa mesma passagem, o apóstolo Paulo deixa bem claro, né? Contra estas coisas não há lei. Verdade prática, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então nós precisamos, ser guiados e viver através da direção do Espírito Santo. Entenda bem, não é ser santarrão, não é ser melhor que ninguém, mas é você vencer a você mesmo a cada dia, né? É você superar a você mesmo a cada dia. Então o Senhor Jesus é aquele que nos aperfeiçoa através do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo de número 25. A introdução está dizendo: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então ele pode passar por diversas situações, mas só que tem uma coisa: a vida cristã, ela é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte. Então nós temos que perseverar, perseverar em seguir a Jesus Cristo na caminhada espiritual. O crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. A parte primeira aqui da lição e tem o título dizendo a vida no Espírito, andando em Espírito, no item 1. Na Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado. Então, andar em espírito ou andar no espírito significa o quê? Viver, experienciar, praticar e conduzir na vida com espiritual. Então, andar no Espírito significa viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, aí o apóstolo Paulo diz assim, digo, porém, andar em Espírito, ou seja, viver de acordo com o Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É a vontade, os desejos da carne. Então, o andar em espírito, quando esse espírito é escrito com letra maiúscula, ele significa o Espírito Santo do nosso Deus. No item 2, por que andar em espírito? O crente em Jesus Cristo deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Então, por natureza, o homem se inclina-se às coisas mundanas. Então, dentro de nós há a carnalidade, dentro de nós há os desejos da carne. E esses desejos precisam ser dominados. Então, é muito explicativo quando alguém diz que dentro de nós há uma luta, entre a carne e o espírito, que o apóstolo Paulo deixou claro. Agora, quem vai vencer essa guerra? A quem nós alimentarmos. Quem nós alimentarmos o nosso espírito, o nosso espírito vai se fortalecer. Se nós deixarmos de alimentar a nossa carne então vai perder a batalha. Precisamos vencer esta batalha. Isto é uma batalha espiritual, a qual nós vivemos, a qual nós batalhamos. E diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo a inclinação das coisas mundanas, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós éramos o que? Aprisionados pelo inimigo, agora nós somos libertos por Cristo. No item 3, como andar em espírito? Não é fácil andar no espírito, infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdade de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Então, naturalmente, o homem busca as coisas que não agradam a Deus. Por isso, a Bíblia deixa bem claro, que aquele que chega até o Senhor Jesus Cristo, ele nasce de novo, ele é uma nova criatura, então ele vai ter força através do Espírito Santo para vencer a inclinação da carne. Portanto, para o crente andar em Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Então, esse é o nosso objetivo. Aqui em Romanos 8,14 está dizendo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque nós cremos que somos filhos de Deus. Parte 2, o confronto entre a carne e o Espírito. No item 1,
carne versus espírito. É uma guerra, viu? Uma batalha, uma luta mesmo, muito bem travada. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente, do salvo, né? Do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para essas estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso, o apóstolo João escreve, ele diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quando ele fala não ameis o mundo, significa as coisas mundanas, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, quando fala no mundo, fala no sistema mundano, tudo o que há no mundo, aí ele explica que ó, a concupiscência da carne, as vontades carnais, a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que o olho ele fica desejoso, cobiçoso, e a soberba da vida, também a soberba da vida, dos maiores pecados da vida do homem é a soberba. Então isso não é do Pai, mas é do mundo, seja do sistema mundano. E agora ele vai dizer aqui quais são esses instrumentos. Entre esses instrumentos ele vem pelas falsas religiões, pelo humanismo, pelo materialismo. É isso que tem corrompido a vida do homem, é isso que tem afastado o homem da presença do nosso Deus. E tudo isso, né, são coisas que o inimigo tem arquitetado, porque ele tenta de todas as maneiras roubar a glória que pertence somente a Deus. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e a própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Ele deixa bem claro, né, que há essa luta dentro de nós. No item 2, as obras da carne. Em termos bíblicos, do grego, né, sarche, a carne é a natureza decaída do homem. Então, dentro de nós tem uma natureza decaída, que é chamada de carnalidade. Então, não é propriamente o corpo. Então, alguém entende errado e fala assim, o nosso corpo é ruim. Não, o nosso corpo é o templo onde habita a nossa alma e o nosso espírito. E quando cremos no Senhor Jesus Cristo como Salvador, o único e suficiente Salvador, o próprio Espírito Santo passa a habitar dentro de nós para nos ajudar. Então, agora, o que tem dentro de nós e que isso precisa ser vencido diariamente é a inclinação, é uma inclinação à prática do pecado, é uma inclinação. O que é a carnalidade? É a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola dos Gálatas, né? Ele dá aqui, então, ele dá aqui uma listagem, que o autor colocou 15 itens, na verdade são 16 itens, né? Que ele dá aqui uma listagem. Toda essa lista são coisas contrárias à santidade exigida pelo nosso Deus. Então, e diz mais, ó, essa listagem de 16 itens, ela não encerra aqui. São 16 itens. Não são 16 itens. Além desses 16 itens, ele diz assim, ó, e coisas semelhantes a essas o homem não deve praticar, pois desagradam a Deus. Então, essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Primeiro, práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, né, que não agradam a Deus, que são seitas, idolatria, mau relacionamento humano e vícios e maus hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa listagem está bem clara aqui, ó. Então, ele diz ali, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, essas são as obras da carne e que o Senhor Deus nos ajude a vencê-las dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Parte 3. O avivamento pelo Espírito, o avivamento pelo fruto do Espírito. Então, alguém que diz que tem os dons espirituais, mas que o fruto do Espírito não opera nele, né? Então, realmente, nós não conseguimos ver. O que nós vamos conseguir ver é exibicionismo, viu? No item 1, o fruto do Espírito, dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons, mas todos devem experimentar e testemunhar, né, o fruto do Espírito. Então, nem todos os crentes
Nem todos os crentes são portadores dos dons, mas o fruto não. O fruto do Espírito, ele tem que estar dentro de nós e cada vez mais amadurecido, colocado em prática para que as pessoas possam enxergar Cristo em nós, viu? Então, nem todos os cristãos, nós falamos aqui, já explicamos, nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do Espírito, não pode ter amor sem ter fé, não pode, é uma coisa, né, relacionada com a outra, não pode ter alegria se não ter benignidade, não pode ter benignidade, bondade, temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. O exemplo é uma laranja. Então, uma laranja tem vários gomos. Então, esses 9, que nós vamos falar aqui no item 2, com os 9 aspectos dos frutos do Espírito. Imagina uma laranja com 9 gomos, e cada um desses gomos é aqui a qualidade desse fruto. Então não é frutos no plural, mas é fruto no singular. Então nós vamos ter ali o amor, que é a caridade, do grego ágape, não é apenas filantropia, viu? Pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape. Que amor é esse? É aquele que Jesus Cristo falou, né? Que ele expressou ali na cruz do Calvário. Ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amo, como eu vos amei. Então, existe um mandamento dizendo: ame ao próximo como a ti mesmo. Esse mandamento é maravilhoso, extraordinário, mas Jesus conseguiu melhorar este mandamento. Ele diz assim: amai ao próximo como eu amei a vocês. Então, eu quero que você ame o próximo como eu demonstrei o amor por vocês. Ou seja, Jesus deu uma vida por cada um de nós. É um amor mais profundo, mais puro. E aqui também fala do gozo. No grego é chara, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Também paz, o que do grego é eirene, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Longanimidade, no grego é macrotomia, é uma paciência que suporta as adversidades, os defeitos do outro. Então, suportar os defeitos do outro com paciência, suportar em amor, né? Benignidade, do grego é xerestotes, é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Também uma das qualidades do fruto é bondade, do grego agatosine, que refere-se àquele que é bom. Também a fé, do grego pistis, não é a fé natural, viu? Se Deus quiser vai dar certo. Não é essa fé, é a fé produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Também aqui mansidão, do grego prautis, diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Então ele não é truculento. Olha que outra qualidade do fruto, né? É temperança, do grego eklateia, que quer dizer autocontrole, domínio próprio. Então é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Então aqui tem 9 qualidades deste fruto, é como se fossem 9 gomos da mesma laranja. Então você muitas vezes já pegou uma laranja, uma mexerica, e viu que ali parece que tem um gomo que está estragado. Então às vezes tem alguma qualidade desse fruto que precisa ser melhorada em nossa vida. Tomemos esse cuidado com a graça de Deus. No item 3 aqui, contra o fruto do Espírito não há lei. Então Paulo termina dizendo: contra essas coisas não há lei. Diz assim: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isto é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Conclusão: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam no Espírito e não andam conforme a vontade da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito. Quais são as qualidades deles? São 9, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. Vamos para nossas perguntas. Qual o sentido do verbo andar na Bíblia? Então, sentido figurado, e quer dizer experienciar, praticar, conduzir, né, na vida espiritual. Pergunta 2, de que
a natureza carnal é alimentada. Então, a natureza carnal é alimentada do quê? Então, a natureza carnal herdada lá do pecado original de Adão, ela é alimentada pela vontade e concupiscência da carne, ou seja, as vontades mundanas, as vontades da carne. Pergunta 3, segundo os termos bíblicos, o que é carne? Então, do grego é sarche, né? Carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática daquilo que não agrada a Deus. Então, não é o corpo, é dentro de nós tem algo, nós chamamos de carnalidade, que foi herdado lá desde a primeira desobediência do homem, né? E ela precisa ser dominada, controlada, e ela precisa ser, nós precisamos alimentar o nosso espírito e deixar a carne em segundo plano, para que nós possamos vencer o dia a dia. Só é possível através do Espírito Santo. Pergunta 4, o que são características essenciais? O que são características essenciais para a vida e o caráter cristão? Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Pergunta 5, o que quer dizer temperança? Então, do grego é ekrateia, quer dizer autocontrole, domínio próprio, é a qualidade elevadíssima no relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Amém? Que Deus nos ajude, né, a colocarmos em prática a sua santa e bendita palavra, e que essas qualidades do fruto do Espírito Santo possam amadurecer em nossa vida e darmos testemunhos e trazer muitas almas para o conhecimento da verdade, com a graça de Deus. Amém? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.